Grupo PET Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... PetCast. Neste podcast teremos como convidada a professora doutora Cláudia Cabral Rezende. A professora Cláudia possui graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. No ano de 2001, obteve seu grau de mestre em Educação Escolar, e em 2006 obteve seu título de doutora em Educação Escolar, também pela Unesp. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Pedagogia da Universidade Estadual do Centro-Oeste, diretora de Programas e Projetos, vinculada à Pró-Reitoria do Ensino da Unicentro, membro do Conselho Administrativo de Campus e presidente do Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação dos Grupos PET e Unicentro. Bom, então vamos começar mais um PetCast do Grupo PET Física. E no programa de hoje nós temos uma convidada muito especial, a professora Cláudia Cabral Rezende, do Departamento de Pedagogia, que atualmente também leciona no Departamento de Física, a disciplina de Psicologia. Em especial, nós tentamos buscar ela como entrevistada de hoje justamente porque ela é coordenadora geral dos grupos PET da Unicentro. Para começar bem, a reunião, conte-nos um pouco sobre a sua trajetória desde a graduação até a Unicentro com o cargo, de professora e coordenadora geral. Bom dia, ou boa tarde, boa noite a quem está nos ouvindo. Então, eu sou a professora Cláudia e eu vou então contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Na verdade, antes até da minha graduação, no ano de 1987, eu iniciei o curso que era chamado antigamente de magistério, que era para formação de professores, mas era em nível técnico. E aí, em 1989, eu finalizei e fui trabalhar com educação infantil, porque a formação permitia isso. Porém, em 1991, iniciei, então resolvi cursar a graduação e iniciei o curso de pedagogia na Unesp de Araraquara, estado de São Paulo. Lá eu fiquei até 1994 e nesse tempo, desde que eu já iniciei participando de um programa de iniciação científica no primeiro ano como voluntária. Na universidade já havia o grupo PET, que era também o programa de educação tutorial, que era um dos mais almejados pelos alunos, porque a maioria das universidades que possui o grupo, possui esse programa, os alunos eles têm muita vontade de participar, por ser considerado um programa bem completo, que envolve tanto ensino quanto pesquisa e extensão. Mas, como eu já iniciei na iniciação científica, eu dei continuidade. No segundo ano eu já consegui uma bolsa de uma fundação que antigamente era conhecida como Fundap, que foi extinta. E naquela época, em 1992, o valor da bolsa era R$400. Para vocês verem como que isso, até hoje, diante de tanta inflação, continua sendo praticamente o mesmo valor. Dava para a gente fazer muita coisa com esse dinheiro, Então, era uma acadêmica muito feliz, porque a minha bolsa eu conseguia fazer muitos programas, muitas viagens, comprar muitos livros, muito material, participar de bastante evento. Enfim, no segundo ano eu consegui a bolsa Fundap, no terceiro ano eu já consegui a bolsa da CNPq. E aí eu continuei, então, e esse programa que nós trabalhávamos envolvia a orientação profissional. Então, nós trabalhávamos com alunos das escolas de ensino médio, que antigamente era o segundo grau, de várias regiões, principalmente das periferias da cidade, trabalhando essa questão de orientação profissional. Uma equipe bem grande, que envolvia psicólogos, pedagogos, entre outros profissionais. Finalizei, em 1994, a minha graduação. Antigamente havia as habilitações, eu me habilitei em orientação educacional. Então, o que havia, hoje também extinto, era você se habilitava para trabalhar como orientador educacional nas escolas. Antigamente havia o papel do orientador, que hoje está substituído pelo pedagogo, que faz o papel do antigo orientador, além de outras funções. Continuei trabalhando, após, mais um pouquinho como voluntária nesse programa, porque era um programa que a gente gostava muito, envolvia demais os alunos. E, posteriormente, eu iniciei dando aula em escola também de periferia, da educação básica, trabalhando várias disciplinas como professora substituta, até conseguir algo, com mais estabilidade. Em 1998, tinha recém-iniciado um curso de mestrado na universidade. E eu resolvi arriscar o mestrado. Prestei em educação escolar,
passei e aí sim eu fui fazer um mestrado voltado para a educação escolar, trabalhando a questão dos currículos, né? Era uma análise crítica das atuais reformas na época, né? Das reformas curriculares que estava acontecendo. Lembrando que estava acontecendo, né? Recentemente tinha sido aprovada a nova LDB 93/94/96 e posteriormente então os parâmetros curriculares nacionais e aí a minha pesquisa foi uma análise crítica sobre essas questões curriculares que estavam ocorrendo no país. Bom, voltando então, finalizei o meu mestrado no mês de setembro de 2001. Em outubro já teve a seleção de doutorado. Então foi muito bom porque já sugeriram que eu fizesse e em um mês rapidamente eu preparei um projeto, já prestei o doutorado e lá estava eu fazendo uma análise, mas um trabalho mais voltado para os adolescentes, que era relacionado à formação ética dos adolescentes nas escolas. Também foi um trabalho realizado em escolas de periferia, que eu cursei esse doutorado que iniciou em 2002 e eu cursei até 2006. Finalizando o doutorado, mais uma vez desempregada. E no mestrado eu consegui a bolsa da FAPESP, que é uma das fundações assim, das mais requisitadas, né, no Brasil, só que ela só existe no estado de São Paulo, que possibilita a reserva técnica para os alunos comprarem muito material. Então, assim, é uma das melhores, né, na minha opinião. E aí eu mesma resolvi pedir. Então, durante o meu mestrado, eu tive bolsa da FAPESP. No doutorado, quando eu iniciei, haviam bolsas... Me ligaram, né? Ligaram para mim na minha casa, dizendo que haviam 7 bolsas sobrando na instituição, se eu estava interessada. Bolsas, no caso do CNPq, da CAPES. E aí eu, lógico, obviamente aceitei, eu ia pedir uma FAPESP novamente, mas eu resolvi ficar com essa, já que tinha essa disponibilidade. Então a gente vê também essa questão. Naquela época, poucos, né, conseguiam realizar uma graduação, era muito menor mesmo o número de cursos e número de ofertas, mas, porém, sobravam bolsas, né, tanto na graduação quanto no mestrado e doutorado. Hoje a gente vê que, felizmente, muito mais gente tem acesso, mas infelizmente o número de bolsas reduziu bastante, né, proporcionalmente. Cursei o meu doutorado então até 2006, finalizei, fiquei por um período novamente dando aula em educação básica, como substituta, até conseguir alguma outra vaga mais estável. Nesse período, recebi um e-mail sugerindo então um teste seletivo na cidade de Guarapuava, Paraná, que eu desconhecia até então. Fui olhar no mapa para ver onde ficava e vim conhecer Guarapuava, fiz o teste no mês de junho, no mês de julho já estava em sala de aula, com mudança, deixando toda a minha família e amigos do estado de São Paulo e Minas, porque, né, eu nasci em Minas, parte da minha família está lá, mas em São Paulo, então deixei mais uma parte da família e quase todos os meus amigos. Então eu vim para cá em 2007, iniciei como professora colaboradora, trabalhei durante 5 anos aproximadamente como colaboradora. Realizei 5 testes seletivos, né? Porque todos os anos eu fazia um teste para garantir a vaga, né? Para o próximo, assim que vencesse o contrato. Os contratos são de 2 anos, mas para garantir eu já fazia anualmente. E nesse meio tempo também teve um concurso. Eu fiz esse concurso, passei em primeiro lugar, só que aí demorou um pouquinho para ser chamada. Então, quando eu ia completar 2 anos, no ano de 2012, então eu fui chamada para me tornar então professora titular da universidade. E durante o período em que eu estava como professora colaboradora, né, por conta do teste seletivo, eu trabalhei em inúmeros cursos da instituição, principalmente as disciplinas de psicologia da educação, políticas educacionais, um pouco de filosofia da educação, um pouco de sociologia da educação também, entre outras. Mas eu trabalhei em cursos assim, tanto de licenciatura quanto em alguns cursos também de bacharelado. Então eu cheguei a trabalhar, dei aula no curso de fisioterapia, ciências contábeis, serviço social, universidade aqui no campus CDTEG. Eu trabalhei no curso de química, de ciências biológicas, física, que eu estou até hoje, entre outros. E no campus Santa Cruz, curso de filosofia, principalmente as disciplinas de psicologia da educação, curso de pedagogia, né, quase todos os anos, curso de letras, enfim, né, e mais alguns que eu não me lembro no momento, mas foram vários cursos e isso me proporcionou então uma visão do perfil dos alunos de cada curso, que realmente a gente percebe que é bem diferenciado e muito interessante também, né, trabalhar com essa diferença, com essa diversidade. E nesse tempo também dei aula, né, em cursos de pós-graduação
E trabalhei com vários comitês, comissões e também, né, grupos de pesquisa. Trabalhei com a orientação de iniciação científica, tive vários orientandos, até que fui convidada, então, pelo nosso reitor, o professor Aldo Nelson Bona, para o cargo, né, de uma diretoria que foi criada inicialmente para trabalhar com questões voltadas ao apoio das pessoas com necessidades especiais. Essa diretoria, que antigamente era chamada de DIRPAP, eu fui convidada, aceitei participar, né, da diretoria. E nesse meio tempo, essa diretoria foi tendo muitas mudanças dentro dela. Isso iniciou em 2016. Entre essas mudanças, surgiu a questão de coordenação, que não é bem uma coordenação, né? Eu fui convidada para ser, então, a interlocutora, né, do Programa de Educação Tutorial da instituição de Guarapuava, e Unicentro, né, Guarapuava, Irati, né, e Campos Avançados, com o Ministério da Educação. Então, além de interlocutora, né, do PET com o MEC, também fui chamada para presidir o Comitê de Avaliação e Acompanhamento dos Grupos PET da instituição. Então, nessa diretoria, eu entro como coordenadora, de uma forma geral, né, dos programas PET, dos programas de monitoria, tutoria, estágio pedagógico voluntário, do PIBID, da residência pedagógica, não a coordenadora institucional, mas a diretoria que tem todas essas funções, né, ocorrendo dentro dela. Mas o mais específico, né, além de outros, né, criamos nesse meio tempo vários comitês, eu participo de 10 no momento, e são várias reuniões que a gente ajuda também na convocação, né, na preparação, nas pautas de todos esses comitês. E o PET é o único que eu estou como presidente. Então, por conta disso, é o que eu me sinto assim, mais envolvida, né, em vários aspectos. Sem contar que vários alunos eu conheço bem, alguns foram ou são meus alunos, né, que participam desse programa. Então, é um programa assim, que eu tenho assim, uma estima maior, né? Os outros que me desculpem, mas é por conta desse contato maior que eu consigo ter, né, com eles. Existe PET Pedagogia? Quando eu estudava na Unesp, em Araraquara, né, o PET Pedagogia lá existia e era um dos melhores avaliados, né, de todos que havia na instituição. Porém, aqui na Unicentro, desde 2012, não foi oferecido pelo MEC mais nenhuma vaga, não só no Unicentro, mas em todo o Brasil, né? Eles não ofertaram mais nenhuma vaga para novos cursos PET. E até 2012 não havia pedagogia. Várias tentativas, várias solicitações foram feitas, mas infelizmente não teve essa possibilidade, e aí por conta do MEC não abrir mais, né? Não ofertar mais, então infelizmente não conseguimos ter PET Pedagogia até o momento. O que o grupo gostaria de saber também é como que funciona o cargo de interlocutora entre o MEC e a Unicentro. Muito bem. Essa interlocução, na verdade, ela ocorre mais via sistema. Nós temos cadastrados, então, né, através de uma senha, tanto a pró-reitora quanto a presidente do CLA, né, e principalmente pela pró-reitoria de ensino, né, e por essa diretoria que eu estou no momento, que, como eu não havia dito antes, mas essa diretoria então passou a ser chamada Diretoria de Programas e Projetos. Ela era diretoria voltada para questões de apoio às pessoas com necessidades especiais, mas por conta de tantas alterações que foram ocorrendo durante a gestão, né, em que eu estava lá, a reitoria decidiu alterar o nome, porque realmente não era bem essa a minha função, era muito mais abrangente, muito mais ampla. Então, por conta disso, ela passou a ser chamada Diretoria de Programas e Projetos, conhecida como DIRPROP. Essa diretoria, então, é onde eu trabalho com essas questões, né, que eu tenho essa intermediação, essa interlocução com o MEC via sistema. Todos os meses, os tutores, eles avaliam, né, aprovam, homologam as bolsas de vocês. Eu entro no sistema, acompanho para ver se os alunos estão participando, né, a questão das notas dos alunos, os tutores também muitas vezes passam para nós. E aí, por conta disso, então, nós homologamos via
Pró-Reitoria de Ensino e via presidente do CLA, o Comitê de Avaliação e Acompanhamento. Então, são vários momentos, né, de acompanhamento, de homologação. A diretoria também, né, por conta dessa interlocução, também é responsável por fazer novas seleções de tutores, né, que a cada 3 anos nós temos que uma vez é permitido que o tutor consiga ampliar, né, seu cargo, sua função para mais 3 anos, ou então nós temos que fazer uma nova seleção, que aí nós fazemos com bancas e é bem análise de currículos, né, apresentação, e alguns dos alunos também que fazem parte do CLA participam dessa seleção. Ali também, todas as questões que surgem, problemas eventuais que surgem, via telefone mesmo, eu entro em contato com o MEC para tentar resolver, para tentar respostas, né? Às vezes dá um problema no sistema, às vezes tem algum problema de bolsa, ou então algum problema de alguma avaliação que não foi realizada, ou alguma homologação que não foi feita. Enfim, são várias as questões eventuais que surgem, que nós procuramos, então, estar resolvendo diretamente com o MEC. Mas, além disso, então, todos os meses nós estamos acompanhando via sistema, é onde tem o nome de cada um de vocês, o cadastro de cada um de vocês, né, tutores e alunos, para estar discutindo, né, e aprovando e homologando, né, as bolsas. Também, esse comitê, que por conta dessa interlocução ele é obrigado a existir, nós sempre que surge alguma questão, algum processo, algo a ser resolvido tanto por conta dos tutores quanto dos alunos, nós fazemos essa reunião do comitê, que nós chamamos de comitê do CLA, né, que é o comitê de avaliação, né, e acompanhamento, e aí é um comitê que se reúne para discutir cada uma dessas questões. E também, essa diretoria também é algo que eu comecei, né, quando eu iniciei na direção, procuramos fazer reuniões mensais com os tutores, né, procuramos fazer realmente todos os meses, às vezes não é possível por conta de muitos trabalhos, mas procuramos fazer para estar discutindo, né, as novas propostas, o que vai ser feito, algum problema que surgiu, né, alguma alteração, alguma dúvida. Então, a gente está sempre acompanhando e todas essas reuniões são registradas em ata. Então, nós temos tudo documentado para, né, caso dê algum problema, mesmo lá com o Ministério da Educação, nós temos registros para poder estar apresentando. Eu tenho uma dúvida com relação aos alunos que participam da seleção do novo tutor. Tem algum critério de escolha ou é aleatório, os alunos que são escolhidos? A seleção ela é feita, o próprio tutor tem uma autonomia para tomar algumas decisões em relação a essa seleção. Mas, mesmo assim, nós temos um edital e nesse edital consta tudo o que precisa ser avaliado para essa seleção. Então, tem que avaliar o currículo desse aluno, alguns trabalham com entrevistas, outros trabalham com prova escrita, outros trabalham com apresentação de algum projeto, enfim, são vários quesitos, né, requisitos que nós colocamos para que, então, o tutor tenha autonomia para estar escolhendo a forma como ele vai trabalhar nessa seleção com seus alunos. Também tem uma banca, né, que deve ocorrer com algum professor e aluno, né, necessariamente, para poder estar avaliando também, participando desse processo. E essa nota final, então, ela vem a partir de uma tabela que é feita e sugerida pelo tutor para então, classificar cada um desses alunos. Professora, eu acho que o Bruno quis dizer para selecionar os tutores, os futuros petianos. Quais alunos podem ir participar da banca para selecionar os tutores? Tipo, como que é feito isso? Ou aleatoriamente? Não tem nada registrado que defina, né? Podem ser escolhidos alguns alunos, tem um número, né, máximo e um número mínimo permitido no edital, conforme consta no edital, mas nada que diga que tem que ser determinado aluno. Né? É aleatório, aí acho que a escolha fica mais pelo próprio grupo PET está definindo entre eles, né? O professor e os seus, né? O tutor e os seus alunos petianos. E o tutor também, a seleção do tutor também, né? A banca também ocorre de uma forma que a gente tenta manter uma neutralidade o máximo possível, né? Chamando pessoas do CLA que não tenham necessariamente um envolvimento grande com o candidato, com os candidatos, para que não haja algum problema, né, como ocorre nos testes seletivos da instituição.
para que não haja algum problema depois de entrar com algum recurso por conta de alguma afinidade da banca com o candidato específico. A professora disse que é tudo por sistema, né, essa comunicação. Mas teve alguma situação que você teve que resolver pessoalmente, assim? Não sei, o MEC ou... Felizmente, na minha gestão não teve nenhuma necessidade. Eu consegui resolver por sistema e muitas por telefone também. Né? É difícil, assim, às vezes a gente conseguir o contato em determinados momentos, mas a gente sempre acaba conseguindo. Às vezes a gente fica um dia todo tentando falar, porque realmente, né, deve ter muita gente ligando para eles ao mesmo tempo, mas praticamente todas as questões que nós tivemos, alguma diligência, algum problema para resolver, todas nós conseguimos resolver, ou por sistema ou via telefone. Então não houve ainda a necessidade, desde que eu entrei, né, nessa função, de ir até Brasília. Mas eu sei que antes de mim teve casos que o diretor teve que ir até Brasília, né, esse interlocutor teve que ir até Brasília, sim, para resolver pessoalmente. Os PETs existem na universidade? No momento, nós temos 8 grupos PET. Na verdade, desde 2012, né? Porque, infelizmente, depois desse ano não abriu mais vaga, né, para nenhum outro curso. Nós temos aqui no CDTEG PET Física, PET Química, PET Agronomia, PET Geografia. No Santa Cruz, PET Filosofia, PET Letras, PET História. E no campus de Irati, o PET Engenharias, que envolve engenharia florestal e engenharia ambiental, que eles fizeram juntos o programa, montaram juntos o programa. Então, são 8 com 8 tutores e 12 alunos, né? A vaga é para 12 alunos bolsistas e mais 6 voluntários em cada um deles. Professora, e essa questão deles não terem abrido mais vagas para ter mais PETs, por questão de verba, coisas do tipo, ou tem algum critério específico para poder abrir essa seleção? Na verdade, nós não sabemos responder, né? Porque aí é algo lá realmente do Ministério da Educação, né? Aí envolve questões políticas, envolve questões financeiras, né? Nós sabemos, né, do momento que a gente está atravessando de crise na educação. Então, são vários aspectos, mas nós não temos isso assim, muito claro para nós, né? O que realmente fez com que desde 2012 não houvesse mais. Mas eu vou só colocar a minha opinião pessoal, né? Desde que eu iniciei na graduação, há pouco tempo atrás, eu conheço, né, alguns programas PET, e agora eu estou muito mais envolvida também com eles. E, na minha opinião, o programa de educação tutorial é um dos mais completos que tem para o aluno, né, para a vida acadêmica. Porque, como é dito, né, ele envolve ensino, pesquisa e extensão. Ensino, os alunos saem com uma habilidade, uma capacidade maior de estar trabalhando, né, em licenciatura, trabalhando na função docente. Isso eu acredito que ajude bastante. Eu vejo os alunos PETs trabalhando, auxiliando em escolas, trabalhando com cursinhos preparatórios, né, de forma voluntária. Então, são programas que assim, me deixam bem satisfeitas, né, com o que acontece. Na pesquisa, né, a gente vê que todos os petianos participam de algum grupo de pesquisa, ou participam de iniciação científica, participam de atividades voltadas para a pesquisa, então ele sai também muito mais apto se ele quiser continuar, né, a vida acadêmica, no mestrado, no doutorado, ou mesmo fazer qualquer outro tipo de pesquisa, né, na área profissional. A gente percebe que ele consegue ter uma habilidade maior, uma facilidade maior para isso. E na extensão, que eu vejo como muito importante, que eu acredito que todos os alunos deveriam participar, essas atividades que são realizadas eu vejo muitos petianos trabalhando com questões beneficentes, né, voluntários, em orfanatos, em outras instituições, em casalar, e eu vejo assim, isso para o crescimento pessoal, o crescimento humano é muito grande. Para mim isso é fundamental. Acho que todos os acadêmicos deveriam, né, obrigatoriamente participar de algum programa que envolva essa questão da extensão. Então, o PET eu vejo como mais amplo nesse sentido, porque temos muitos programas, temos mais que trabalham muito mais ou só com ensino, ou só com a pesquisa, ou só com a extensão. Então, esse é o mais abrangente. Então, eu percebo, quando a gente vai
encontra egressos, né, que foram petianos, ou mesmo quando a gente vai a alguma instituição que está contratando, né, egressos para o mercado de trabalho, eles olham no currículo. Se o aluno participou de PET, eu vi vários casos que o aluno ele foi muito mais valorizado, né, ganhou uns pontinhos por conta disso. Porque é um programa muito abrangente e eu acho que contribui demais para a formação do aluno em todos os aspectos. Com relação à interdisciplinaridade, como que a professora vê a relação dos PETs na Unicentro, tipo, a relação entre eles, assim, na Unicentro? Outra questão que eu acho muito importante também, né, do PET, nós percebemos em outros programas que a maioria deles não tem essa relação entre eles, né? Então nós temos, por exemplo, PIBID, são separados e aí eles não fazem essas atividades na maioria das vezes em conjunto, né? Mas tudo bem, a gente entende porque é mais voltado para o ensino, então realmente fica mais difícil. Então outros programas, né, além, né, residência, enfim, vários outros programas que a gente percebe que não tem uma interação tão grande. O PET eu percebo que além, né, de ter uma união muito grande entre os alunos do grupo específico, nós fazemos também essa relação, né, procuramos fazer, né, essa relação entre os vários grupos. Então eu vejo isso como extremamente positivo, trabalhos de petianos, de grupos diferentes em conjunto. Acho que isso daí trabalha a questão da interdisciplinaridade de uma forma muito positiva e trabalha também você aceitar, né, o outro, né, mesmo tendo um perfil diferente do seu, mesmo tendo objetivos diferentes do seu, ideologias diferentes da sua, vocês conseguem ter uma interação. É lógico, alguns problemas vão existir sempre, né? Algumas rixas, né, entre alguns cursos sempre existiram, mas eu não vejo tanto isso nos grupos PET. E esse evento que nós procuramos fazer anualmente, né, do Interpet, que envolve todos os tutores e todos os alunos de todos os grupos PET da instituição, justamente o objetivo principal é esse, né? Trabalhar essa questão da interação, né, do respeito às diversidades, às diferenças, fazer com que aprendam a trabalhar juntos, mesmo tendo ideologias diferentes, né? E eu vejo isso extremamente positivo no PET. E eu vejo que isso tem ocorrido, na minha opinião, de uma forma muito benéfica, muito positiva para todos. E aí eu gostaria de perguntar se vocês concordam com isso. Qual a opinião de vocês sobre essa integração? Nesse caso, né, para mim eu acho muito... Então, é algo que me ajudou muito, assim, no quesito de eu ser petiano, né? Eu consegui, né, interagir mais com o pessoal ali, perceber, né, como que eles agem nos grupos deles, assim, também. Eu fiz bons amigos até em outros grupos ali, Pet História, ali tem bastante gente. Acho que a própria relação na própria construção acadêmica, todos os cursos de licenciatura, né? Então, eu vejo o princípio quando você for futuramente dar aula, por exemplo, você já tem conhecimento das outras áreas, não só somente da tua, né? Então, essa relação que a gente vem construindo durante esse período, né, acadêmico, então é uma coisa que você vai levar para a vida, né? Então, é extremamente importante, tanto como o senhor falou, a questão social, né, você desenvolver novos amigos, interagindo, tanto a questão de conhecimento pessoal e também do desenvolvimento das atividades. Né? Então, e a intenção nossa é justamente essa, né? O CLA, ele está ali, né? Um dos objetivos nossos é tentar fazer com que esses grupos realmente se reúnam, né? Interajam, tanto dos alunos quanto dos tutores. E por isso também que nós fazemos essas reuniões mensais, que às vezes alguns reclamam, porque, lógico, todos nós temos muitos compromissos, mas nós vemos, assim, eu, na minha opinião, vejo um enriquecimento muito grande, porque é muita troca de informações, troca de ideias, né? Discutem até os problemas que eles apresentam, às vezes em comum, às vezes um dando conselhos, aconselhando o outro de uma forma melhor de estar trabalhando. Então, na minha opinião, eu vejo isso como muito positivo, né, que acontece no PET, especialmente aqui na instituição. E eu gostaria de saber se o professor teria alguma opinião sobre essa questão, né, que é o tutor que está aqui presente, o professor Pedro Pablo, em relação a essa interação. Ele foi o nosso convidado anterior. Então... Eu acho importante, não? Inicialmente, dentro do mesmo grupo, cada aluno tem suas características, não? E quando eles entram no grupo, eles mudam
com o tempo, não? Eles passam a interagir mais, a se expressar mais abertamente, a transmitir as opiniões deles, não? Que, mesmo que não esteja de acordo com o outro, mas a falar o que ele pensa, não? E eles desenvolvem um espírito crítico e autocrítico, não? Que o outro, o petiano que estão comentando como ele pode melhorar, algumas sugestões que eles aprendem a ouvir não como uma crítica destrutiva, sino construtiva, não? E é muito interessante, eu já comentei para eles em outro momento, não? Trabalhar com eles, não? Com os petianos, porque eu também aprendo com eles. Eles, cada um com suas características, e todos contribuem para que o grupo funcione, não? E bom, com a interação com outros tutores, como a professora comentou, é interessante também, não? Nos ajudamos uns aos outros, transmitimos experiência, cada grupo tem suas características, não? Às vezes o que acontece em um grupo nosso não acontece, ou pensamos de forma diferente, mas sempre conveniente, não? Escutar o que poderia acontecer ou o que já aconteceu, não? Para tentar evitar ou melhorar o grupo, não? Ideias de atividades, muitas vezes nosso grupo está desenvolvendo atividades que outros grupos vinham desenvolvendo e pegamos a ideia, não? E adaptamos às nossas necessidades. E quanto à relação entre outros grupos, eu acho positiva também, não? Porque eles montam sua comissão, se reúnem, discutem, aí às vezes fica difícil, não? Porque como pensam pessoas, pensam diferente, às vezes o que é uma atividade interessante para nós não é para os outros, e assim eles tentam chegar a um acordo, não? Consenso. Bom, é positivo essa atividade interprete, não? Em especial para eles, não? Para os alunos, não? Muito bem. É algo que realmente me preocupa bastante, essa interação, e por conta disso nós criamos também um grupo no WhatsApp só de tutores. E ali quase que diariamente tem alguma questão para ser discutida. Então é extremamente positivo também, porque esse grupo do WhatsApp, né, apesar de a gente saber que muitos grupos a gente acaba ficando cansado, né, porque é muita informação que nós temos que resolver, mas esse do PET eu vi que veio para contribuir bastante para essa maior união ainda entre os tutores, maior troca ainda, né, de ideias entre os tutores. Então também foi muito positivo. E tudo isso surgiu graças ao comitê de avaliação e aconselhamento, graças a essa função da diretoria, né, que possibilita, né, que tem uma equipe lá também, que possibilita que essas atividades sejam realizadas. Então uma sugestão, né, para o Interpet do ano que vem, né, que seja obrigatória, né, a participação do tutor, né, como na corrida do saco. A corrida do saco só não foi obrigatória esse ano para os tutores, considerando que houve um acidente com um deles no ano passado, foi parar no hospital, então, por conta disso, nós ficamos um pouco preocupados, nós não somos mais jovens como vocês, né? Então, é mais difícil mesmo. Mas outras atividades mais leves, eu acredito que vai ser bem positivo. Bom, então, né, professora, a gente queria, né, saber mais um pouco sobre como que está o seu cargo atualmente e queremos entender, né, qual que seriam os desafios que você enfrenta atualmente na sua vida profissional, tanto como interlocutora, né, dos grupos PETs da Unicentro, quanto como professora. Bom, os desafios são muitos e cada vez mais. A gente está passando por um momento muito crítico, né, em questão à educação, ao ensino superior. Muitas mudanças ocorrendo, muitas propostas vindo por aí, a gente não sabe ainda, né, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Então, eu acho que muita mudança vai haver em 2019, a partir de 2019. Nós temos que ser otimistas, né, esperar que algo de bom aconteça, apesar da crise, apesar de vários fatores, vários aspectos que estão aí, né, que nós sabemos, né, muitos obstáculos, muitas dificuldades. Mas tanto na questão da diretoria, que trabalha muito com muitas atividades voltadas para direitos humanos, que é um tema muito polêmico e a gente está muito preocupado com isso, então nós vamos continuar lutando para que isso se fortaleça. Recentemente, nós tivemos uma visita, semana passada, do consultor do MEC, que veio para conhecer o nosso trabalho relacionado a direitos humanos aqui na instituição. E eu fui também a interlocutora, né, com esse consultor, eu que organizei, né, uma apresentação para ele, para a gente mostrar que esse trabalho é importante e é fundamental. E o PET também trabalha muito, né, querendo ou não, né, não é o principal objetivo do programa, mas é um dos objetivos do programa, trabalhar questões voltadas para direitos humanos, né? Então a gente vê muito isso acontecendo no ensino, na extensão e em algumas pesquisas também, em várias pesquisas. Então é um momento
delicado, é um momento de crise e para a docência também. Nós vemos aí poucos concursos, né? Em todo o Brasil, poucos concursos abrindo, né? Sendo abertos para a função docente. Nós vemos que a dificuldade está muito grande, a gente não sabe, né, o que vem pela frente para quem é professor. Muitas pessoas que já passaram em concurso na Unicentro já faz alguns anos, até agora não foram chamadas, então nós temos a esperança que tudo melhore, mas a gente sabe que para isso a gente vai ter que lutar muito ainda. Então, para os petianos que pretendem, né, seguir uma carreira acadêmica ou seguir mesmo na docência, né, trabalhando a questão da licenciatura, né, que é do curso de vocês, Física Licenciatura. Então, assim, é muita luta, é muita esperança e muito otimismo, porque nós estamos num momento de crise, o momento é delicado, mas eu acho que se a gente se unir, se a gente batalhar, se a gente lutar, a gente consegue melhorar. A senhora tem algum plano futuramente para os grupos PETs? Que sejam abertos mais vagas para mais grupos PETs no Brasil e principalmente, é lógico, aqui na Unicentro para nós, né? Porque são os grupos que só vêm para acrescentar. Eu tenho uma grande esperança. E eu gostaria, né, que os grupos continuassem unidos como estão, ou que se unissem cada vez mais ainda, porque é o que eu disse, né? Quem participa do PET, eu vejo, além de outros programas, mas, né, no caso específico do PET, eu vejo um amadurecimento, um crescimento muito grande. Como o professor Pedro disse, né, no momento em que ele entra e no momento em que ele sai, a gente percebe uma mudança, um amadurecimento muito grande por parte do aluno, do acadêmico. Então, não tenho nenhum plano assim, a princípio, né, traçado, né, mas eu acho que, porque na verdade esses planos a gente discute todos, né, com o comitê, né, que o comitê está aí para isso, então a gente não faz nada sozinho, a gente está sempre discutindo para tentar propor grupos, né, ideias no grupo, não individual. Então, mas esperamos que para o próximo ano os PETs se unam mais ainda e novas ideias e novas atividades aconteçam. Então, para isso também nós precisamos de sugestão dos alunos, que eu acho que isso é importante, afinal vocês são os sujeitos principais do programa, certo? Bom, então, né, nós vamos agradecer, né, a presença da professora, né, nesse PETcast. E se a senhora quiser deixar alguma última mensagem para o ouvinte, fique à vontade. Né? Bom, então eu gostaria de deixar para vocês, acho que uma palavra que eu acho que é o que vai definir, né, o que vai acontecer daqui para frente. Fé, né? E uma outra também, esperança. Fazer com que os petianos tenham fé e esperança para que consigam, né, continuar mantendo essa força, essa união, lutando para conseguir melhorar mesmo, e não só dentro da instituição, mas a gente sabe, né, o PET não trabalha só com a instituição, melhorar mesmo a sociedade de uma forma geral, né, esses trabalhos os que vocês realizam fora da instituição, esses trabalhos, esses objetivos que vocês têm, né, de crescimento, de preocupação com o próximo, que acontece muito com os petianos. Então, é fé e esperança para que isso se amplie cada vez mais e para que vocês continuem tendo força para conseguir esses objetivos. Seria isso. Parabéns a todos os petianos, né, pelo belo trabalho que realizam. Esse podcast foi gravado na LIF Unicentro e editado por Luciano Cardoso.